um dos maiores direitos que a gente precisa assegurar aqui no Brasil, de fato, é transformar o acesso às armas, transformar a possibilidade de um indivíduo ter contato com as armas e o direito de propriedade. Como, aliás, e aí uma questão bastante curiosa, o próprio Estatuto do Desarmamento, a nossa legislação, a legislação mais restritiva que nós temos, e já disse aqui, muitas vezes invocada como exemplo de legislação restritiva em outros lugares do mundo, nós temos a menção nessa legislação, né, no Estatuto do Desarmamento, nessa lei, a menção expressa à propriedade. A lei fala em proprietários de arma de fogo, em propriedade de arma de fogo. Quem traduziu a inexistência desse efetivo direito de propriedade foi o Supremo Tribunal Federal, quando lá ainda, logo depois da publicação do Estatuto, do famigerado Estatuto do Desarmamento, estabeleceu em julgamento, na DI 3112, que não existia esse efetivo direito de propriedade, que esse direito de propriedade, na verdade, era fictício, porque o Estado poderia, a qualquer momento, revogar esse direito de propriedade, traduzindo esse que seria um direito ao acesso às armas numa mera indenização por um valor que ele achasse que corresponderia ao artefato, e aí surgiram aquelas indenizações pífias, né, de valores de R$100, R$300 pelo armamento. O que se questionou naquela época foi justamente porque nós tínhamos, antes do Estatuto do Desarmamento, né, antes da Lei 9437, lá em 1997, mas sobretudo o Estatuto do Desarmamento, em 2003, o registro de arma era um registro permanente. Então o indivíduo registrava a arma e a arma era dele, né, pertencia a ele. Ele não precisava ficar renovando o registro, né? O registro era permanente, ainda que o porte de arma, autorização para o porte, precisasse de uma renovação. E aí, quando veio o Estatuto do Desarmamento, estabeleceu a obrigatoriedade de que o registro fosse periodicamente renovado, nós tivemos uma discussão judicial, uma discussão, isso chegou à Suprema Corte, um partido político questionou a constitucionalidade disso por dizer justamente que isso feria o direito de propriedade, inclusive porque a sistematização anterior não previa esse tipo de renovação. Então, os indivíduos tinham o registro de suas armas estavam registradas, eles as consideravam de sua propriedade e, de repente, se viram obrigados a renovar periodicamente esse registro. Então, se questionou, isso fere o direito de propriedade. E aí veio a nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, e entendeu que não, que isso não violava o direito de propriedade. Para isso se utilizou de um fundamento que é um fundamento curioso, não é um fundamento contido na Constituição Federal Brasileira, não é um fundamento sequer contido no direito brasileiro. Foi-se buscar uma decisão, um precedente do Tribunal Constitucional da Alemanha, um precedente do Tribunal Constitucional da Alemanha, para dizer que o direito de propriedade não se traduz no direito àquele bem, àquele objeto, mas simplesmente em uma possibilidade de indenização caso aquele bem seja tomado. Então, que o Estado poderia essencialmente tratar o acesso às armas como uma concessão, uma mera concessão estatal, e que a qualquer momento essa concessão poderia ser revogada, e havendo essa revogação, bastaria simplesmente uma simples indenização ao indivíduo, e aí os valores, repito, os mais módicos possíveis poderiam ser estabelecidos e o direito de propriedade estava garantido. E assim a nossa Suprema Corte, na prática, eliminou a propriedade sobre armas de fogo. E aí nós passamos a ter, na prática, uma realidade em que quem compra uma arma, quem passa por todos os trâmites burocráticos para adquirir uma arma de fogo, desembolsa o valor de uma arma de fogo, não é dela proprietário, é um mero possuidor. E assim foi que a gente chegou nesse cenário, mas de fato concordo, um dos temas que se deve ter em prioridade nessa questão é justamente transformar esse direito, né, que hoje é um direito
a posse apenas, né, transformar isso em um direito de propriedade. Como é que isso é possível? Isso hoje só seria possível se nós tivéssemos o retorno dos registros permanentes. Ou, na pior das hipóteses, nós termos a possibilidade de uma indenização justa. Uma indenização que não seja fixada pelo Estado como ele achar que deve, em valores módicos. Uma indenização que corresponda ao investimento que o indivíduo fez. Então é isso que a gente precisa ter em foco quando a gente fala na possibilidade de que o direito a acesso às armas se traduza em um direito permanente, um direito efetivo de propriedade e não uma mera concessão estatal como é a posse.